Os chamados campos maduros de petróleo são aqueles que têm, em média, mais de 20 anos de exploração e já atingiram o pico de produtividade. Hoje, eles representam 60% da área explorada na Bacia de Campos. Mas para que essa produção seja mantida, é preciso revitalizá-los. É o que você vai ver agora na reportagem especial Petróleo, Riqueza Explorada. O ciclo de produção de um campo de petróleo no Brasil começa com a definição das áreas para serem exploradas, que depois serão leiloadas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A empresa vencedora do leilão ganha o direito de fazer a exploração, a procura pelas reservas. Quando elas são descobertas, amostras do subsolo são extraídas e passam por análise para saber a qualidade e o potencial de quantidade de petróleo existente. Um campo de petróleo com uma qualidade de reservatório ruim é um campo que vai gerar muito trabalho, tá? Muita tecnologia em cima para que você consiga tirar esse óleo. Mas já se você já tem um campo que tem rochas com uma qualidade boa, né, os esforços vão ser menores. Ele vai ter mais óleo, ele vai ter uma maior produção. Se o campo for viável economicamente, começa a fase de desenvolvimento, com a instalação de plataformas e a construção de poços. Da assinatura do contrato até o campo começar a produzir, demora, em média, 8 anos. A quantidade de petróleo extraída segue numa crescente por vários anos até o pico de produção. O tempo para isso acontecer vai depender do tamanho da reserva do campo. Então, a produção começa a cair gradativamente. É quando o poço passa a ser considerado maduro, porque logo não conseguirá produzir o suficiente para pagar os custos da atividade. Na Bacia de Campos, 60% dos campos já são maduros, com mais de 20 anos de produção. Por isso, a quantidade de petróleo produzida tem caído nos últimos anos, enquanto na Bacia de Santos, que possui campos com média de idade de 8 anos e boa parte deles no pré-sal, a produção só aumenta. Nós somos uma bacia madura e o nosso foco hoje aqui é manutenção da produção, redução do declínio e eficiência operacional. Em Santos, nós estamos com uma área nova, uma fronteira nova. Nosso foco lá é exploração e produção para aumento da produção. É um processo totalmente natural, totalmente esperado. Então, agora estamos cumprindo o nosso papel na Bacia de Campos, que é continuar operando com segurança e eficiência para manutenção da produção. Para manter a produção, é preciso revitalizar os campos maduros. Isso significa retirar aquele restante de petróleo que seria deixado para trás. Mas isso depende de dinheiro e de tecnologia adequada. A Petrobras prevê um investimento de mais de 30 bilhões de reais nos próximos 4 anos na Bacia de Campos. E o fato de já termos toda a infraestrutura instalada aqui nos dá uma possibilidade de implantar esses projetos muito rápido. Porque o principal ativo, que é a maior dificuldade, o que demanda maior tempo para alocação é a plataforma, e nós já temos as plataformas, os dutos instalados. Então isso nos permite ser essa característica da Bacia de Campos de um óleo rápido a partir de desenvolvimento complementar. De acordo com a ANP, o fator médio de recuperação dos campos maduros na Bacia de Campos é de 24% e ainda está abaixo da média mundial, que é de 35%. Na Noruega, ele chega a 70%. Eu acredito que a partir do início do ano que vem a gente vai começar a ver esses resultados. A Petrobras selecionou uma série de campos na Bacia de Campos para investir esses números que você mencionou. Outros campos que já estão em etapa mais madura de vida, eles decidiram vender, para justamente possibilitar a entrada desses outros operadores com mais vocação para esse tipo de operação. Foi o que aconteceu no Reino Unido.
Na década de 1990, mais de 20 campos considerados super maduros, que seriam desativados até 2007, foram repassados para empresas independentes, especializadas em prolongar a produção. O resultado disso é que no final de 2010, apenas um campo foi considerado inviável economicamente. Mas o que fazer para atrair empresas para investir em campos onde a quantidade de petróleo extraída quase não supera os custos de produção? A estratégia usada pela ANP é a de conceder benefícios, como uma alíquota menor de royalties sobre o petróleo extraído em campos maduros revitalizados. Em vez de até 10%, as empresas pagariam 5%. A proposta faz parte de uma resolução que a ANP pretende publicar em até 6 meses. A estimativa é que cada 1% de aumento no fator de recuperação das reservas pode representar investimentos de mais de 40 bilhões de reais, com a extração de 2 bilhões e 200 mil barris de petróleo, que seriam abandonados no subsolo. Mesmo com a alíquota menor, isso representaria mais de 30 bilhões de reais de royalties para estados e municípios. Eu acho que é muito positivo a gente criar mecanismos que permitam que novos investimentos voltem a ser feitos na Bacia de Campos, para que a gente tenha a produção de petróleo incremental e essa produção de petróleo nova que vier, adicional, possa gerar mais royalties para a União, para os estados e municípios. Na segunda-feira que vem, vamos mostrar que a produção do pré-sal colocou Maricá no topo das cidades que recebem os royalties no estado do Rio.